programa Nosso Direito em Ação, hoje falando sobre mais um assunto importante, falar sobre a profissão do advogado. E nós visitamos hoje a região oeste de São Paulo, vamos até Carapicuíba, claro, de forma digital, e vamos falar com o grande presidente daquela subseção, que é o Dr. Paulo Kici. Mas antes de apresentar aqui o Dr. Paulo Kici, eu não posso deixar de elogiar o trabalho de todos os presidentes de subseção, porque todos desenvolvem um trabalho voluntário e representam os advogados das suas respectivas regiões, das suas circunscrições. E pensando nesse aspecto, claro, pensar na ordem dos advogados é pensar também na promoção de cidadania, de justiça. São os presidentes que levam ali a bandeira da justiça e empenham a defesa dos advogados na região. Como vai, Paulo Kici? Como vai, Leopoldo? Obrigado por estarmos juntos hoje para falar um pouquinho da advocacia, um pouquinho de Carapicuíba e um pouquinho da OAB. Dizer que é um prazer recebê-lo, você que é 2 vezes presidente da subseção, é isso? Presidente e repetente por competência, é isso? Eu agradeço aos colegas, né? Eles acharam por bem me reconduzir. E aqui estamos, né, nessa repetência, né, espero que seja por competência, né? É claro que pensar no trabalho dos presidentes de subseção, o trabalho que vocês desenvolvem na região, claro, é pensar na vida do profissional do direito. E nós estamos passando, Paulo, por um período bem difícil agora e, ao mesmo tempo, também um período de reflexão. Difícil por um lado, mas reflexão para que os profissionais possam se reinventar, que possam buscar alternativas, que possam adquirir nessa dinâmica otimismo para seguir de formas diversas. Todos estão se adaptando a essa realidade. E como está a advocacia na região de Carapicuíba, ou melhor assim dizendo, em Carapicuíba e região, porque eu não sei se a subseção de Carapicuíba engloba advogados só de Carapicuíba. Então, Carapicuíba tem aí passado por esse momento difícil, assim como as demais subseções. Temos aí um decreto municipal que, no primeiro momento, nós entendemos perfeitamente e acredito que seja importante nós seguirmos todas as recomendações de saúde, mas que, nesse momento, a gente está impossibilitado de exercer a advocacia com todo aquele fôlego cotidiano, né? Então, há um atendimento de cliente, mas não de forma tão clara, né? Faço uma pergunta, Paulo. Faço a seguinte pergunta, já direta ao assunto. Realidade vivida hoje. Os escritórios, alguns escritórios estão literalmente fechando, Paulo? O que eu percebo é que existem muitos colegas com dificuldade, né? Claro que, às vezes, como a ideia do Facebook, do Instagram, né? As pessoas gostam de postar fotos bonitas, né? Mas o momento triste, muitas vezes, as pessoas não postam, né? Então, a gente, de forma velada, ouve um colega ou outro falando que está fechando o escritório, né? Nós percebemos também que existem colegas que estão passando uma dificuldade maior, né? Até houve aí a campanha da CAASP para que fosse fornecido um valor mensal de R$100, né, para que o advogado pudesse ter a possibilidade de uma cesta básica, né? Claro que isso é um valor irrisório, a própria OAB reconhece isso, a CAASP reconhece isso, nós reconhecemos isso, mas existem colegas que estão precisando desse valor para se manter. Acompanhado com essa dificuldade, nós estamos com a comissão social que está desenvolvendo um papel junto com os advogados que estão passando por uma certa dificuldade, né? Claro, nós não queríamos estar passando por isso, né? Mas a gente tem que levar em consideração a realidade, né? Infelizmente, a realidade de hoje é essa, né, da advocacia, né? Assim como existem colegas que estão passando por dificuldade, existem colegas que a crise não chegou, não atingiu em nenhum momento, né? Então, eu gostei de uma ilustração que fizeram um tempo atrás. Nós estamos na mesma tempestade, né? Mas não no mesmo barco, porque existem
casos que a gente vê colegas que estão mais com dificuldade que Claro. outros, né? Sim, é uma situação extremamente complexa. Até antes dessa pandemia, eu sei que tem acompanhado a evolução da carreira do profissional do direito, esses novos sistemas de coworking, escritórios compartilhados, isso acaba sendo muito utilizado hoje. Agora, redução de gastos por parte de empresas, redução de gastos por parte dos próprios profissionais, que em razão do distanciamento acabam ali muitas vezes desenvolvendo ali uma economia de despesas. Agora, o que a OAB de Carapicuíba vem desenvolvendo em prol dos advogados? Já que falamos com o seu presidente, claro, com o doutor, que é o presidente da subseção, o que a OAB de Carapicuíba vem pensando ou vem projetando em prol dos profissionais? Então, nós hoje, nesse momento de pandemia, trazemos a informação, basicamente, que o advogado tem direitos a serem pleiteados junto à CAASP, seja o auxílio emergencial, seja os demais direitos, né? Então, a gente auxilia o advogado nesse pedido. Nós temos por volta de 40 comissões aqui na OAB de Carapicuíba, Quantos na qual inscritos, Paulo? Quantos inscritos? aqui nós estamos por volta de 850 inscritos. Claro que a tendência é que nos próximos anos a gente consiga superar os 1.000, né? Porque é a partir de 1.000 que a gente se torna uma subseção de porte grande, né? Sim, pelas Então, regras do próprio estatuto da advocacia, acabam tendo ali permissões, como por exemplo implantação de caixa de assistência local, regional, enfim, acabam ganhando aí uma série de oportunidades em prol da advocacia da região, mas é uma subseção que vem crescendo bastante, ainda que falamos aí de 150 advogados, são 150 famílias. É um grupo grande, principalmente em razão da região. Eu não sei a população, também não sei se você sabe a população de Carapicuíba, mas a subseção de Carapicuíba, ela na verdade reúne profissionais só de Carapicuíba. sim, aqui nós temos Carapicuíba é o nosso cerne, né? Nosso centro, né? Então, Carapicuíba ela saiu da subseção de Barueri, né? Isso lá na década de 90, e a partir daí a gente começou a trabalhar. Inclusive é até interessante porque a gente resgatou essa história com a vinda do Dr. Gerson Varoli, que é o nosso atual vice-presidente, tanto nessa gestão quanto na anterior, né? Então, essa história da subseção a gente tem resgatado, né? Agora, a gente percebe, né, são 850 advogados, né, aqui em Carapicuíba, a gente percebe que existe aí colegas que trabalham, sim, em Carapicuíba, outros trabalham em São Paulo, né, e aí você tem uma volatilidade em relação aos colegas, né, nem todos os profissionais que estão inscritos aqui propriamente trabalham aqui, e também existem outros colegas, porque Carapicuíba é Grande São Paulo, né, então você tem aí vários colegas vindo da própria capital, como também das outras regiões, e aí Carapicuíba acaba tendo um fluxo grande. É interessante. Agora, essa questão de serviços, o que a OAB de Carapicuíba oferece aos advogados em si? Quer dizer, o advogado que procura a OAB de Carapicuíba, o que ele tem à sua disposição ali? Até pensando naquele advogado que está assistindo, tendo em vista que falamos hoje com o presidente, o que a OAB em si, em Carapicuíba, ela oferece aos advogados? Então, isso é importante a gente colocar. Nós hoje temos o braço, né, da diretoria, né, que são, no caso, as comissões. Então, nós temos as comissões, cada qual desempenha um papel. Então, hoje a gente tem essa demanda em relação à comissão social, que tem sido amplamente divulgada, né, a gente utilizou ela muito na questão da Páscoa, né, no começo do ano, né, sempre fazendo menção a auxiliar a sociedade, mas hoje ela se volta para a advocacia para que a gente tenha essa
solidariedade também com os colegas. Hoje a gente tem um grande número de pastas, né, de comissões, e a gente tem trazido recentemente a ideia da Câmara Arbitral para a OAB de Carapicuíba, inclusive com o Dr. Júlio, que tem uma Câmara Arbitral no Tatuapé. Não sei se o doutor já ouviu falar do Dr. Júlio. O sobrenome dele é bem difícil. As câmaras arbitrais hoje, elas são uma inovação de qualquer forma. Claro que já existe há bastante tempo, a arbitragem já vem sendo discutida há bastante tempo, mas a conciliação está em voga no momento, é utilizada pelo próprio Poder Judiciário, mas a arbitragem, a Câmara Arbitral, acaba sendo importante na dinâmica de redução de processos, enfim, eu acho que o diálogo ele é bem efetivo. E até faço a seguinte pergunta: como fica essa questão, será da Câmara Arbitral agora nesse período de pandemia? Quer dizer, como é que faz para conciliar? Tudo feito online? Você acompanha como está sendo desenvolvido ou não? Então, esse assunto tem sido muito debatido, né? No próprio Poder Judiciário, a gente até fez 3 lives esse mês, com a promotora, a doutora Sandra Rimberg, com o doutor Renato e a doutora Camille, né? Os 2 juízes criminais e a promotora também responsável pela área criminal, para que a gente consiga desmistificar um pouco essa ideia das audiências virtuais. O que a gente percebe é que para composição, para acordo, é tranquilo, não vai ter maiores dificuldades, porque eventualmente, se as partes não concordarem com aquele acordo, simplesmente é só não prosseguir, né? Agora, a dificuldade, ela se instala a partir do momento que você tem que estabelecer o contraditório, a oitiva de testemunha, o interrogatório online, quer dizer, o acordo pode ser feito online ou tem que ser físico? Não sei se isso foi debatido, mas estamos num distanciamento. Se, por exemplo, 2 empresas querem desenvolver ali um acordo em relação a uma determinada demanda, dá para fazer isso de forma online? Sim, sim. Eu acredito que essa parte de composição na esfera civil e trabalhista, a questão online, né, acho que ela sempre já esteve em funcionamento nos escritórios, né? A questão de troca de petições, de minutas para formalizar um acordo, né? Até na Justiça do Trabalho, a gente acompanhou, antes mesmo da pandemia, aquela ideia dos acordos por WhatsApp, né? Que inclusive tinha varas na Justiça do Trabalho que fazia isso, né? Pegava o celular do reclamante, da reclamada, dos patronos de cada parte, e o diretor da vara e as partes, né, em um grupo de WhatsApp, falando sobre uma possível composição. Depois o juiz reduzia tudo isso a termo, colocava isso como também uma forma de prova, né, e homologava o acordo, né? Eu fiz uma audiência online esses tempos atrás, né, eu achei muito interessante, né? Eu não vejo dificuldade nesse ponto. Eu acho que talvez por falta de a gente se aprofundar um pouco na matéria, a gente não está utilizando tanto esses meios digitais, né? Que agora, infelizmente... Paulo, por exemplo, se for para encaminhar, por exemplo, um acordo feito no papel, quer dizer, mas de forma online, quer dizer, eu assino esse pedido e encaminho ele por e-mail, pelo meio digital, a outra parte assina e uma das partes se compromete a encaminhar isso ao juiz, é isso? Eu particularmente, assim, adoto no escritório, até oriento os colegas, a gente assinar de forma física, né, o documento, e depois cada parte faz o protocolo digital, né? Se o processo for digital, então eu, como advogado, vou fazer o peticionamento e vai ter a minha assinatura digital, o outro colega também vai fazer o peticionamento e vai com a assinatura digital dele, né? Para formalizar algo que está sendo feito. E nenhum advogado, né, a gente sabe da boa-fé dos colegas, né? Então eu acredito que como a gente tem conversado muito, né, a boa-fé, ela se presume, né, todos nós temos boa-fé, a má-fé que tem que ser provada, né, então eu acredito que isso fica muito mais
mais simples, né? Principalmente nos acordos cíveis e trabalhistas, né? O problema maior aí, em termos de audiência, eu acredito que seja na área criminal, né? Penso eu, né? Principalmente essa ideia da incomunicabilidade das partes, né? Das testemunhas. Eu percebo que existe uma resistência grande dos advogados, né? Com razão, alguns, outros nem tanta razão, mas às vezes a gente percebe que é necessário o colega entender que nada mais vai ser como antigamente, né? Até se descobrir uma vacina desse coronavírus, a gente vai viver da forma que a gente está vivendo nesses últimos dias, de máscara, álcool em gel e assim vai. Uma curiosidade, Paulo, sua idade. É difícil perguntar a idade para alguém que, para um convidado, quer dizer, mas eu pergunto porque você tem uma aparência jovem, né? E tem esse dinamismo, essa vontade de trabalhar em prol da advocacia, quer dizer, mas eu gostaria de saber, não sei se pode mencionar a sua idade, né? Aliás, recentemente aí teve, na verdade, aí surgiu aí um futuro advogado nessa dinâmica, né? Que é um futuro advogado. Você está com quantos anos? Então, só dizendo, não sou tão novo assim, é muito botox, muita plástica, então parece que eu sou novo, mas não é tudo isso não. Estou com 35, né, os Imagina, você é cabelos... com certeza um jovem de coração aí, com a vontade de trabalhar. Eu perguntei, até porque dentro dessa dinâmica você acumula aí várias responsabilidades, né? É a OAB, é a advocacia, e agora, recentemente, fiquei sabendo de um projeto que estão implementando na região, uma espécie de associação, não sei se é associação, mas uma sociedade... Bom, enfim, qual que é a denominação desse grupo que vai se formando aí na sua região? De advogados, claro. Então, é interessante falar um pouquinho da associação. É a associação, né? Associação dos Advogados Empreendedores. Associação. A ASP, que é de São Paulo, ela nasceu na década de 40, né? E assim, você vê a grandiosidade da estrutura dela, é uma instituição magnífica, né, que nos auxilia bastante, e eu sou associado da ASP há mais de 10 anos. Eu também sou associado da Associação Comercial aqui de Carapicuíba, também há muitos anos. A associação é algo que eu acredito, porque os colegas, eles acabam entrando em um projeto, né, para benefício comum. Então, eu acredito muito em associação. Né? E aí surge a ideia de a gente poder montar uma associação para auxiliar o advogado, para que ele comece a entender que a advocacia não pode ser tratada como uma atividade desvinculada do empreendedorismo. A advocacia tem a ver com empreendedorismo. Se você não for empreendedor, talvez você tenha uma veia aí no Ministério Público, na magistratura, mas quando você fala de advocacia, da questão privada, você tem que pensar em ter um atendimento ao cliente, você tem que pensar em gestão de escritório, gestão de processo, para você, de fato, progredir, não é? Então, o que a gente lamenta muitas vezes, é um profissional brilhante, um advogado excelente, que acaba não tendo um êxito na advocacia, um êxito na profissão, porque falta essa ideia básica de se desenvolver no escritório, abrir o escritório de uma forma empreendedora. Né? Isso não estou falando de a gente cometer nenhuma infração ética. Né? Eu penso que todo advogado, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não acredite, né, ele tem um ponto empreendedor dentro de si, porque senão ele não se arriscaria na advocacia. Né? Então, a advocacia, essa frase de Sobral Pinto é muito conhecida e batida, né? Que a advocacia não é profissão de covardes, e a advocacia, ao meu pensar, não é profissão para quem não tem o empreendedorismo dentro dele. Me fala uma coisa, já que você fala de empreendedorismo, como empreender nesse momento em que os profissionais estão reinventando? Claro, se reinventar é empreender. E aí vem a pergunta, né? Como empreender nesse período que estamos vivendo? Pensando naquele advogado que está em casa. Quer dizer, ele fica pensando agora Bom, enfim, quem não pensa em dificuldades hoje? Né? Você liga a televisão, hoje as pessoas só falam sobre essa situação que estamos vivendo.
E a luz, com certeza, ela é sempre importante, seja ela qual for, né? Com todo respeito a todas todas as opiniões, enfim, de uma forma bem aberta, né? Como adquirir essa luz? Quer dizer, como empreender nesse período de pandemia, na sua opinião? Então, o advogado ele tem que entender como manusear as redes sociais. Acredito que isso seja imprescindível. Se o colega entender a importância das postagens dele, né, e se posicionar em termos de marketing, se posicionar em termos de divulgação, não aquela divulgação que é contrária ao nosso estatuto, mas uma divulgação de conteúdo, de informação. Né? Muitas vezes o cliente, quem que vai ser o cliente? Quem foi o meu primeiro cliente? Foi o meu familiar, né? Foi meu tio, foi meus familiares próximos, depois eles foram indicando outros e assim foi crescendo a onda de acordo com o que você vai desenvolvendo, os trabalhos que vão sendo realizados e a qualidade que você tem. Claro que você vai atrair outros colegas e outras pessoas, né, para que sejam seus clientes e parceiros. Agora, se você não tiver essa ideia básica, né, de demonstrar através das redes sociais, né, que você é um profissional qualificado, que você pode ajudar as pessoas que estão próximas, né? Então, se você não tiver essa facilidade, fica difícil de você conseguir divulgar o seu serviço, O né? advogado não deixa de ser um servo da justiça, né? Ele acaba sendo ali, dentro do seu ideal, ali da sua essência profissional, ainda que ele cobre pelo serviço prestado, no fundo ele desenvolve um trabalho de uma verdadeira servidão em prol da nossa justiça no país. Sabemos as dificuldades que acontecem, mas é uma situação bem difícil. E se reinventar, empreender, a vontade vem de dentro. Você sabe que eu conversava em uma outra entrevista com uma profissional de coaching. E ela dizia justamente isso, né? Essa questão da audácia, da vontade de fazer, de empreender. Muito importante. Eu acho que a realizar. Eu acho que empreender é a mesma coisa que realizar. Eu acho que realizar, eu até conversava com uma convidada, ela deixou até uma plaquinha ali na sua live, né, na sua imagem, ali próxima à sua imagem, quando conversávamos, ela colocou a palavra realizar. Eu acho que vem justamente dentro dessa dinâmica. Eu acho que perfeita a sua conclusão, viu, Leopoldo? Porque se a gente acaba ficando só no mundo das ideias, eu acho que esse que é o grande problema. A gente não conseguir materializar as coisas, né? Você sabe muito bem disso, né? Tirar as coisas do papel é muito difícil, mas é extremamente difícil, requer uma disciplina muito, muito grande, né? E talvez a maior característica de alguém que quer empreender seja a disciplina. Às vezes a pessoa, não adianta você ter motivação, porque vai ter dia que você não vai ter motivação, né? Às vezes, motivação, o pessoal fala muito de motivação, né? É importante, claro, mas a disciplina de fazer as coisas, essa rotina, criar um hábito todos os dias, você ter bons hábitos, isso vai fazer com que você alcance melhores posições e tenha melhores resultados, né? O que a gente tem desenvolvido aqui na associação, nosso objetivo em relação à associação é montar exatamente dos mesmos moldes que a seccional paulista, né, em termos de diretoria. Então a gente tem aqui já os diretores, né, os 5 diretores, nós temos aqui os conselheiros, né, temos conselheiros fiscais, né, como é previsto no próprio ordenamento jurídico de associação, e nosso objetivo é trazer esse entendimento aos colegas sobre a importância de gestão, importância de inovação e temas que possam, de fato, contribuir para que o advogado tenha um maior sucesso, um maior resultado na sua profissão. É o chamado benefício prático, né? Você precisa entender que a associação vai gerar algum benefício prático, né? Afinal de contas, por que razão eu vou ser associado, por que razão eu vou fazer um pagamento mensal
que benefício prático isso vai me dar? É essa pergunta que eu respondo todos os dias para os associados e para aqueles que querem se associar na associação. A gente denominou a associação como AAE, Associação dos Advogados Empreendedores, né? A gente até não divulga o São Paulo porque a gente quer se tornar uma associação nacional, né? Então, se a gente pensar em termos de sonho, né, eu acho que esse é o nosso caminho, né? E a gente está plantando, já temos a nossa sede, né, já temos 9 salas que nós trabalhamos com cowork na associação. É uma associação que está totalmente equipada, né, pronta para ajudar o advogado. E nós, nesse primeiro momento, estamos concentrados aqui na região oeste, sendo a sede aqui em Carapicuíba, né? Mas a ideia é que a gente consiga fazer essa expansão de forma gradativa, né? E abranger aí o maior número de colegas. A região oeste é uma região muito importante no cenário jurídico como um todo. Digo porque congrega profissionais de alta capacidade e uma grande quantidade de profissionais. Essa região que é uma região grande ao redor de São Paulo. E em seu nome eu quero cumprimentar aqui todos os presidentes da região oeste, os presidentes de subseção, todos eles, sem exceção, porque todos eles, eu tenho certeza que têm bons ideais, estão trabalhando aí, segurando essa OAB com força total nesse período, estimulando. Essas palavras com certeza são de estímulo para os advogados, porque não está fácil para ninguém, e só o presidente de subseção ali acaba sendo um eixo de força para todos eles, porque eu tenho certeza que no momento em que o advogado mais precisa é a OAB que ele procura. A OAB demonstra que o advogado não está sozinho. E eu tenho acompanhado de longe seu trabalho e tenho visto que a OAB de Carapicuíba mantém sempre o advogado ali na linha de frente, eu digo, no sentido de defendê-lo com certeza na linha de frente, prerrogativas e tudo mais. E aí eu pergunto, por fim, questão do diálogo com as instituições, a OAB da região, a região oeste, e aí, claro, não vou falar de região oeste porque cada presidente ali tem a sua competência na região, mas a nível de Carapicuíba, as autoridades têm respeitado os pedidos da OAB e você tem notado um diálogo importante de respeito com as outras instituições? Então, é importante essa questão, viu, Leopoldo? Nós aqui temos total apoio, tanto do prefeito aqui de Carapicuíba, como presidente da Câmara, os vereadores, né? Temos aí também um diálogo muito importante com o Ministério Público, através da doutora Sandra Rimberg. Temos também um diálogo muito profícuo com o Poder Judiciário, né? Os juízes sempre muito solícitos com a causa da advocacia, né? Os advogados, eles podem sempre contar com os magistrados, visto que mesmo nesse momento de pandemia nós vemos a solidariedade de todos os magistrados, sem exceção, de liberarem mandados de levantamento, para que a gente possa, né, ter esse conforto na advocacia, passar esses momentos com mais tranquilidade. Então a gente pode contar com o judiciário, né? Então, assim, o diálogo com as instituições, e também não posso deixar de mencionar também o diálogo com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, né? Temos um excelente diálogo com o delegado seccional. Penso que a OAB, ela tem esse papel de defesa de forma intransigível, né? Com a advocacia, mas também tem a importância desse diálogo aberto, franco, com as autoridades e as instituições, para que o advogado se sinta representado, se sinta prestigiado, né? Às vezes uma questão, um problema, a gente pode resolver no diálogo, né? E esse é o caminho que a gente deve sempre tentar, de todas as formas. Mas, eventualmente, se a gente não conseguir resolver no diálogo, a gente vai formalizar a nossa reclamação, e eu tenho certeza que a subseção, ela também tem um amplo acesso, né, com a seccional, que é a nossa grande representante no Estado de São Paulo, né? Nosso presidente Caio Augusto, que também tem feito um excelente papel através das prerrogativas, né? Estamos aí torcendo
para que a gente sempre conserve esses diálogos, né? Uma coisa que até menciono aqui, a gente conseguiu nessa gestão o início das obras da OAB de Carapicuíba. Então a gente já está erguendo a nossa casa, né? Já conseguimos o terreno, já estamos em construção e, segundo o engenheiro, a obra termina em 8 meses, né? Então a gente está muito feliz porque os trabalhos, um sonho da advocacia de 30 anos, a gente está conseguindo realizar com o apoio de todas essas pessoas, né? Minha diretoria magnífica, né? Dr. Gerson Varoli, Dr. Sinésio Luiz Antônio. Inclusive, Leopoldo, o Dr. Sinésio, até gostaria que você entrevistasse ele em uma oportunidade. Ficamos à disposição, claro, com certeza. O diálogo aqui está super aberto. Vamos trazê-lo para falar sobre a região. Hoje ele ocupa o cargo de presidente nacional da obra COPE no Brasil. É uma instituição que está presente em 18 estados e vários países, né? Então é uma pessoa que traz também muito orgulho para nós aqui em Carapicuíba. Também não posso deixar de mencionar a doutora Chilma e a doutora Neuci, que são grandes batalhadoras, né? Aí na advocacia também faz parte da nossa diretoria. Eu sinceramente, fica fácil a gente desenvolver aqui o papel de presidente com tanta gente boa ao nosso redor, né? Então, todos os presidentes de comissão, a diretoria, aí fica fácil. A gente acaba levando a fama, mas a gente faz muito pouco, né? A gente teve aí a sorte de conseguir ter amigos, pessoas comprometidas, né? Pessoas competentes ao nosso lado, para que as coisas aconteçam. Bom, de qualquer forma, eu quero cumprimentá-lo, então, e que deixasse as suas considerações finais às pessoas que estão lhe assistindo agora, ao telespectador, uma mensagem final do presidente da OAB de Carapicuíba. Primeiramente, agradecer ao Leopoldo e toda a sua audiência, agradecer a oportunidade que nos é dada, e a nossa palavra é de incentivo e de gratidão, né? Incentivar os colegas a terem paciência, tranquilidade nesse momento, né? Que a gente está passando, se colocar à disposição, tanto a OAB quanto a associação, né? Se você tiver possibilidade, o colega que está nos ouvindo, de conhecer melhor a associação e estar conosco no projeto, venha, conheça, né? Tenho certeza que vai ser muito profícuo. Bom, acho que deu uma travada na imagem, já vai voltar, nós estamos falando com o presidente de Carapicuíba, voltou a imagem novamente, problema de transmissão, porque estamos online, deu uma pequena travada na comunicação, uma pequena interrompida, mas voltamos de novo, vou voltar de novo com a mensagem do presidente da OAB de Carapicuíba, Dr. Paulo Kisse. Pedi para retomar a mensagem, porque tivemos aqui uma interrupção de transmissão. Primeiramente, então, querido Leopoldo, agradecer a oportunidade de estarmos juntos, agradecer porque o doutor sempre está abrindo aí as portas para a advocacia, e para os colegas, né, para os advogados, a gente se colocar à disposição, tanto na OAB quanto na associação, convidar para que todos possam conhecer a Associação dos Advogados Empreendedores, se associarem. É importante que a gente tenha essa gana de fazer parte de algo maior que nós, né? Então, a associação é esse objetivo que temos implantado. E deixar aqui um agradecimento também especial a todas as lideranças de Carapicuíba, todas as lideranças do Estado de São Paulo, e também aí faço isso na pessoa do nosso presidente Caio. Deixo saudações ao presidente Caio Augusto, que também vem desenvolver um trabalho na OAB São Paulo com bons ideais, assim como todos os presidentes. Aliás, o trabalho conjunto de vocês, da OAB São Paulo, com os presidentes de subseção, isso fortalece as regiões, fortalece a cidadania e, com certeza, torna a nossa justiça ainda mais forte no país. Quero agradecer a sua participação
e estamos à disposição para dialogar mais vezes, falar mais vezes sobre a advocacia. Obrigado pela participação, Paulo. Obrigado. Um forte abraço. Bom, e o programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui. Hoje nós falamos com Paulo Kisse, visitamos Carapicuíba. E assim vamos conversando com outros presidentes de subseção. Você que é presidente de subseção e puder conversar conosco, puder trazer aqui a sua, as suas considerações sobre a advocacia da sua região, falar de projetos, ações. O programa está sempre aberto a todos vocês que são, na verdade, grandes soldados do direito, são grandes desbravadores aí da nossa justiça. E, de qualquer forma, estamos sempre juntos nessa dinâmica, desenvolvendo uma comunicação para que o cidadão possa ter em sua casa informação. E, mais uma vez, fica aqui a palavra de realização, de empreender, empreendedorismo, realização, quer dizer, estamos todos juntos nessa dinâmica, buscando sempre um futuro melhor para nós, para as nossas famílias e para as futuras gerações. O programa fica por aqui e voltamos na próxima semana. O governo federal trabalha para enfrentar o coronavírus e proteger os mais vulneráveis. Investimos 80,2 bilhões de reais na inclusão de mais de 1 milhão de famílias no Bolsa Família, no auxílio mensal de R$600, no saque do FGTS, na suspensão do pagamento da conta de luz por 3 meses e na proteção de povos tradicionais. Novas medidas continuarão a ser tomadas. Trabalhar para proteger a vida e os empregos. Esse é o nosso compromisso. Governo Federal. Na luta contra o coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Amor à sua família. Amor aos seus amigos. Amor a quem você nem conhece. Amor à vida. É por amor que pedimos. Fique em casa. Assim, a gente evita o pior. Assim, em breve, tudo vai passar. Fique em casa. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Nós somos o Rotary. Nós somos pessoas em ação. Junte-se a nós. Por esse movimento, e que tem o espírito de colaborar, de fazer, de estar participando de atividades em prol da comunidade, nada mais natural que se funde uma associação. Periodicamente nós entrávamos num restaurante e fazia lá nossas reuniões. Tinha lá o salão dele e nós levávamos todos os nossos apetrechos, bandeiras, montava panóplia. É aqui na Marginal do Tietê. A palavra Rotary está associada a serviços ao outro. Nós tínhamos um terreno que ganhamos, foi doado ao Rotary, e nós construímos lá uma sede do Rotary, que hoje, além de ser sede do Rotary, é a sede também da ASERT, Associação de Esposas de Rotariano do Tatuapé. Essa associação é praticamente uma extensão do Rotary. E tínhamos vontade de construir. Mas dinheiro, nada, só estendendo a mão. E então nós conseguimos, através de vários companheiros, pessoas, amigas, que ganhamos telhas, ganhamos tijolos, sacos e caminhões de cimento, e fizemos o projeto, eu e Assunção, sentamos lá, planejamos. O Rotary do Tatuapé, ele engrandeceu o bairro, eu acho, porque ele uniu de forma muito importante os profissionais de todas as áreas do bairro, formador
de profissionais com dignidade, honestidade, faz com que trabalhem em prol da comunidade. O Rotary me ajudou na comunicação. Eu consegui, durante o ano da presidência, toda terça-feira eu ia na tribuna, que eu tenho ojeriza por tribuna, mas eu consegui fazer, terminei, né? Geralmente nos meus discursos eu chorava, mas foi muito legal. Já estou emocionado. Uma participação familiar. Nós conseguimos fundar o nosso Rotaract. Foi um Rotaract forte. Hoje o jovem tem muito mais oportunidades que ele tinha antigamente, de participar de muito mais coisas. Então, a nossa concorrência hoje é muito maior. No começo, o Rotary era um clube no começo e continua sendo, um clube de profissionais. Então, a mulher que exercia apenas o papel de doméstica, de lar, dona do lar, ela não tinha uma profissão na real. E, portanto, ela não poderia participar. Com o tempo também, o mundo foi mudando, a mulher foi se profissionalizando e a mulher passou a participar do Rotary. Havia vários sócios, todos homens. Em 2016, finalmente, eles abriram para a entrada de mulheres na associação. E as mulheres têm uma visão diferente. Elas colocam um ingrediente a mais no movimento Rotary. Nós ajudamos muito o Hospital Santa Marcelina, nós ajudamos a comunidade, nós adotamos pela primeira vez uma escola do Tatuapé e ali nós fizemos uma biblioteca, doamos uma lousa digital para aquela escola. Você imagina quando nós vamos visitar uma entidade, que nós entregamos um projeto global, né? Que nós entregamos um equipamento, que aquele equipamento vai beneficiar milhares de pessoas. E dou uma olhadinha nos livros que aqui tem e estou levando para a comunidade. O pessoal que não tem a oportunidade de estar tendo um livro para ler, então eu recolho, levo, o pessoal lê, se informa, fica instruído. E nós temos que mostrar para a comunidade quem nós somos e o que nós fazemos, para trazer mais pessoas, porque quanto mais pessoas estiverem ao nosso lado, mais mão de obra nós teremos para realizar esses projetos. Não convide para vir para a Rotary, para ser rotariano, uma pessoa que você não levaria na sua casa. E outra coisa, dentro dessa amizade que você tem no Rotary, você tem valores muito fortes. O Rotary é uma entidade muito séria. E a pessoa que participa do Rotary tem que ter uma personalidade muito forte e muito correta. E o Rotary é uma instituição, falando agora dos jovens, o Rotary é uma instituição centenária, ela tem 115 anos, né, completou agora, neste mês. E pelo fato dela ser uma instituição centenária, tem muita gente já de idades avançadas, né? E isso, a necessidade de ter jovens, de pessoas com energia, com uma cabeça mais antenada com a realidade do dia, né? Pessoas ligadas com esse mundo globalizado, é de uma extrema importância. O futuro do Rotary é mudança, inovação. Está havendo muitas determinações de Rotary Internacional, trazer jovens para a nossa organização, porque os jovens têm uma vitalidade muito grande, né? Os rotarianos, nós temos uma experiência muito grande da bagagem que os antigos têm, mas nós temos que mostrar isso para os jovens, para eles nos ajudarem, e eu acho que isso já está acontecendo. Eu quero convidar você, jovem, a participar do programa de intercâmbio do Rotary, e eu não trocaria por nada, essa experiência é única e você vai aproveitar demais. Rotary Clube São Paulo Tatuapé é sinônimo de trabalho. Se você acha que você pode, quer e precisa ajudar os outros, procure o Rotary. O Rotary tem um padrão, ele tem toda uma estrutura que você não vai precisar fazer nunca nada sozinho. Você vai ter sempre alguém do teu lado para poder realizar um projeto e realizar alguma coisa pela comunidade. É muito movimento, é ação. Nós somos pessoas em ação. Rotary Tatuapé. 50 anos. Até os próximos 50 anos. Nós somos o Rotary.
Nós somos pessoas em ação. Junte-se a nós.